Olá, coleguinha, tudo bem com você? Temos aqui a seguinte expressão. Temos 2 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, isso dividido por 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual o valor dessa expressão aqui? Vou resolver, mas antes peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixa o like aí, e agora vem comigo aqui, olha só. Bom, o que vamos fazer aqui inicialmente? Perceba que aqui em cima temos uma subtração, podemos colocar entre frações. Aqui, como não tem nada embaixo, podemos colocar 1. Isso, certo? Uma subtração entre frações, com denominadores diferentes. Então, o que podemos fazer? Multiplicar cruzado, ficando 2 vezes 1, 2. 2 menos, aqui, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Fica raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Isso sobre, e aqui multiplica os denominadores. Raiz quadrada de 5 vezes 1, raiz quadrada de 5. Beleza? Isso sobre, e aqui embaixo, perceba que temos uma divisão que envolve fração. 1 dividido por raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dessa forma, o que podemos fazer aqui? Quando temos uma divisão que envolve fração, repete o primeiro valor, que é 1, e multiplica pelo inverso do segundo valor, aqui da fração. O inverso dessa fração, basta inverter os termos, certo? Então, vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 3. E aqui, temos aqui em cima 2 menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Quando temos um produto entre raízes com o mesmo índice, isso fica uma raiz de um produto. Isso, fica raiz quadrada do produto dos radicandos. 5 vezes 3, 15. Então, fica raiz quadrada de 15. Certo? Isso sobre raiz quadrada de 5. Dividido por 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Uma multiplicação por 1, vai ficar o valor dessa fração aqui, 2 sobre raiz quadrada de 3. Beleza? Bom, aqui, temos uma divisão entre frações. Nesse caso, o que faz? Quando temos uma divisão entre frações, repete a primeira fração, aqui, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Certinho? Então, vou fazer aqui, vou repetir o 2 menos a raiz quadrada de 15 sobre raiz quadrada de 5 e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Aqui, o valor aqui de baixo. O inverso de 2 sobre raiz quadrada de 3. Inverte aqui os termos. Então, fica vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza. E aqui, chegamos numa multiplicação entre frações, certo? O que faz? Multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Aqui eu vou colocar os parênteses, beleza? Então, vou multiplicar essa raiz quadrada de 3 por 2 e por menos raiz quadrada de 15. Ficando aqui,
2 vezes raiz quadrada de 3 fica 2 raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 3 fica raiz quadrada de 15 vezes a raiz quadrada de 3. Sobre... Aqui, ó, vamos multiplicar 2 vezes raiz quadrada de 5, 2 raiz quadrada de 5. Beleza? Ficando aqui, ó. 2 raiz quadrada de 3 menos. Aqui, ó, temos um produto entre raízes com o mesmo índice. O que faz? Fica uma raiz do produto dos radicandos. Raiz quadrada de 15 vezes 3, 45. Fica raiz quadrada de 45. Sobre 2 raiz quadrada de 5. Prontinho. Aqui, ó, chegamos nesse valor, certo? O que podemos fazer agora? Como temos uma raiz no denominador, podemos racionalizar isso. Fazer com que essa raiz desapareça do denominador. Como faz para racionalizar? Como temos apenas uma raiz no denominador, uma raiz quadrada, né? O que você faz? Multiplica tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5, certo? Dessa forma, eu multipliquei aqui, ó, tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz, certo? Esse valor é o fator racionalizante. É o valor que vai fazer com que essa raiz desapareça do denominador. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui, vou colocar os parênteses, beleza? Por quê? Indicando que essa raiz quadrada de 5 vai multiplicar tanto o 2 raiz quadrada de 3, assim como esse menos raiz quadrada de 45, certo? Então, vai ficar, ó, 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Fica 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, certo? Temos aqui um produto entre raízes com o mesmo índice. O que faz? Fica uma raiz do produto dos radicandos. 3 vezes 5, 15. Fica 2 raiz quadrada de 15. Menos raiz quadrada de 45 vezes a raiz quadrada de 5. Novamente, temos um produto entre raízes com o mesmo índice. O que faz? Fica uma raiz do produto dos radicandos. Fica aqui, ó, raiz, multiplica aqui os radicandos. 45 vezes 5 fica 225. Beleza? Isso sobre... Aqui embaixo temos 2 raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Bom, novamente aqui, ó, temos um produto entre raízes com o mesmo índice. Fica aqui, ó, 2 raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Bom, aqui temos um produto entre raízes com o mesmo índice. O que faz? Fica a raiz do produto dos radicandos. 5 vezes 5, 25. Então, fica a raiz quadrada de 25. E aqui, ó, fica 2 raiz quadrada de 15. O 15 não tem raiz quadrada exata, então fica dessa forma aqui, ó. Menos raiz quadrada de 225. Dá igual a 15. Isso, 225 tem raiz quadrada exata, que é o 15. Então, menos 15 sobre 2 vezes
a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, vezes 5. Que vai ficar aqui, ó, 2 raiz quadrada de 15 menos 15 sobre 2 vezes 5, 10. Prontinho. Não temos mais como simplificar aqui, não temos como fazer mais nada, então podemos deixar dessa forma aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, ó. O valor dessa expressão fica dessa forma, certo? Então é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui, ó, o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Belezinha? Então é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.